Estamos ao vivo. Muito boa tarde, se você está aqui ao vivo comigo. Um bom dia, boa tarde ou boa noite, se você está assistindo a gravação. Vamos continuar aqui o nosso estudo, né? Do livro Segredos da Mente Milionária. Vamos terminar esse estudo na próxima semana. Hoje a gente vai conversar sobre o 11º arquivo de riqueza, ou seja, os pensamentos, né, que diferem pessoas que têm dinheiro, pessoas que não têm dinheiro. A gente já conversou de 10. Se você não acompanhou aí, sugiro que você acompanhe nas lives anteriores. Para ser bem direto ao ponto, como está sendo o objetivo aqui, né? Não é ficar enchendo linguiça, como se diz. Então já vamos aqui conversar diretamente qual que é a ideia. Esse 11º arquivo de riqueza é o seguinte: as pessoas ricas preferem ser remuneradas por seus resultados. As pessoas de mentalidade pobre preferem ser remuneradas pelo tempo que despendem. De novo, as pessoas ricas preferem ser remuneradas por seus resultados. As pessoas de mentalidade pobre preferem ser remuneradas pelo tempo que despendem. Eu gosto bastante desse capítulo porque ele é um capítulo bem prático, né? Ele fala não só da questão mental, mas de algo prático mesmo. Prático, 100% prático, né? Que quem é rico faz. Vamos começar aqui então. Você já deve ter ouvido este conselho. Vá à escola, tire boas notas, arranje um bom emprego, consiga um contra-cheque estável, seja pontual, trabalhe duro e será feliz para sempre. Não sei qual é a sua opinião a respeito disso, mas eu gostaria de ter a garantia dessa promessa por escrito. Infelizmente, esse sábio conselho vem do Livro dos Contos de Fadas, volume 1. Não vou me dar ao trabalho de desmascarar essa afirmação. Você é capaz de fazer isso sozinho, observando a sua própria experiência e a vida das outras pessoas ao seu redor. O que quero analisar é a ideia que está por trás do contra-cheque estável. Não há nada errado em ter um contra-cheque assim, a não ser que ele interfira na capacidade que você possui de ganhar o que merece. É nesse ponto que está o problema. Ele geralmente interfere. As pessoas de mentalidade pobre preferem receber um salário garantido ou ser remunerado por horas trabalhadas. Precisam da segurança, entre aspas aqui, de saber que terão aquela exata quantia de dinheiro sempre na mesma data, todo mês. O que elas não percebem é que essa segurança tem um preço, e o preço é a riqueza. A vida baseada na segurança é uma vida fundamentada no medo. Na verdade, o que a pessoa está dizendo é: temo não ser capaz de ganhar o suficiente pelo meu desempenho, por isso me contento em receber o suficiente para sobreviver ou ter algum conforto. As pessoas ricas escolhem ser remuneradas pelos resultados que produzem, se não totalmente, pelo menos em parte. Elas costumam ter um próprio negócio, tiram seus rendimentos dos lucros que obtêm, ganham por comissão ou por percentual de receita. Preferem ações da empresa ou participação nos lucros a salários altos. Observe que nenhuma dessas fontes de renda dá garantias. Como disse antes, no mundo financeiro as recompensas são geralmente proporcionais aos riscos. Então já vamos conversar sobre esse início aqui, né? Basicamente, qual que é o conceito, então? É o conceito do não estável. Né? Não estável. Quem tem uma mentalidade de riqueza não está preocupado com estabilidade. Né? Não está preocupado com estabilidade, com segurança. É óbvio, né? É o que eu sempre digo aqui. As coisas não são 880, né? Não é que a pessoa vai, não tô nem aí pro... Não é isso, né? Mas é o seguinte, eu não tenho a necessidade
de ter exatamente todo mês um valor ali e tal. Por quê? Porque normalmente quando isso acontece, né, quando você tem um valor assim, a segurança ela cobra um preço, né? A segurança cobra um preço. E o preço normalmente é você ganhar menos do que poderia, né? E assim, em alguns casos não tem, né? Não tem muito o que fazer. Dependendo do trabalho que você fizer, não tem como ter, né, uma, uma remuneração diferenciada. Porque tudo é baseado no resultado, né? Se o que você faz não gera um resultado tangível, né, assim, para a empresa, normalmente não vai ser possível, né, você receber de forma variável, né? Como é que você vai gerar, trabalhar baseado em resultado se provavelmente você não gera resultado, né? Resultado, pelo menos um resultado que seja factível ali, né? Por exemplo, quando a pessoa vende algo, né? Normalmente ela recebe uma comissão. É uma coisa ali muito fácil, né, de você perceber, ó, essa pessoa fez uma venda, ela teve essa ação, ela fez uma venda, logo ela recebe uma remuneração. Um exemplo, né? Uma pessoa que trabalha como caixa do supermercado, por exemplo, ela não vai receber uma remuneração diferenciada, né? Porque o serviço que ela faz ali não é, óbvio que é importante, né? Todo supermercado precisa de um caixa, mas não é uma coisa que, vamos dizer assim, ela é facilmente substituída, né? Basicamente isso. E lembrando que sempre é uma questão de intenção e tal. Se a pessoa se encontra, né, em uma posição de receber um salário fixo, é porque, na maioria das vezes, pelo menos, a intenção é exatamente essa. A intenção é a segurança, é isso, aquilo, né? Continuando aqui, deixa eu ver onde mais que eu tinha marcado aqui. Pera aí. Aqui, ó. As pessoas de mentalidade pobre trocam tempo por dinheiro. O problema dessa estratégia é que o seu tempo é limitado. Portanto, elas invariavelmente acabam quebrando a regra de número 1 da riqueza, que diz: nunca estabeleça um teto para os seus rendimentos. Ao optar por ser remunerado pelo tempo que despende, você estará matando as chances de ficar rico. Essa regra também se aplica aos negócios de prestação de serviços, em que geralmente as pessoas são remuneradas por horas trabalhadas. É por isso que advogados, contadores, consultores e outros profissionais que ainda não são sócios das empresas para as quais colaboram, e, portanto, de cujos lucros não participam, só conseguem, na melhor das hipóteses, rendimentos moderados. Suponha que você está no ramo de canetas e recebe um pedido de 50 mil unidades. O que faria nesse caso? Telefonaria para o seu fornecedor, encomendaria 50 mil canetas, as entregaria ao cliente e embolsaria o lucro, feliz da vida. Óbvio que ele está falando aqui de uma forma muito simples, né? A coisa não é tão simples assim. Agora, imagine que você é um exímio massagista e tem 50 mil clientes fazendo fila à sua porta, todos eles querendo os seus serviços. O que você faz? Simplesmente se rói de arrependimento por não estar no ramo de canetas. O que mais pode fazer? Experimente explicar à última pessoa da fila que o atendimento vai demorar um pouco, porque a consulta terá que ser marcada para 15h15 de uma terça-feira daqui a 4 décadas. Não estou sugerindo que é errado prestar serviços pessoais. Apenas não espere ficar rico tão cedo, a não ser que você invente uma forma de se duplicar ou de alavancar a si mesmo. Então, como eu disse aqui no início, né, esse capítulo é bem prático. Quando você presta, então são duas coisas aqui. Primeiro, quem é rico é recompensado pelo resultado. Praticamente ninguém fica rico ganhando um salário, por maior que seja.
que seja um salário de 20 mil reais. Aí vou juntando. Pode acontecer, mas isso nossa, são raríssimas as pessoas que enriquecem através de um salário, né? Ou, como disse, ou as pessoas têm um negócio, ou elas até trabalham para alguém, mas existe ali uma remuneração variável e tal. Então, uma coisa, resultado. A segunda coisa que falou aqui já diz respeito à questão do tempo, né? Do tempo. Então, uma coisa é ser recompensado pelo resultado, outra coisa é o tempo. Quando você está no ramo de prestação de serviços, né? E você é a pessoa que presta o serviço, vai ter um limite. Eu tenho uma mentoria, né? Que está, inclusive, a gente na semana que vem vai fazer o nosso último encontro, que é a do Desbloqueio os 10 mil. E nessa mentoria lá eu falo, não é que você, eu estou no ramo de serviço, então vou abandonar. Não necessariamente, mas é preciso você ter a clareza disso, né? Por exemplo, eu sou cabeleireira. Cara, tem um limite. Chega um tempo que você não vai conseguir ganhar mais porque você não consegue atender mais pessoas. Aí como que você consegue? Talvez colocando outras pessoas para trabalhar para você, montando outros salões e assim vai, né? Ou ir para a internet, né? Como é o que eu falo mais na prática lá na mentoria a internet é a forma de você meio que, entre aspas, como falou aqui, se multiplicar, né? Eu aqui estou me multiplicando. Poderia estar conversando sobre isso aqui com uma pessoa, mas isso aqui vai ser visto por milhares de pessoas. Então, a internet é uma excelente forma de multiplicação. Mas é importante você saber isso. Está no ramo de serviços, vai ter uma limitação. Então, ou você considera uma mudança de ramo, ou você já coloca isso em mente. Olha, quando eu chegar, por exemplo, isso não dá para ser explicado aqui nesse pouco tempo que a gente tem, mas basicamente o que eu ensino lá na mentoria é o seguinte: você chegou no seu limite, por exemplo, você é cabeleireira, você chegou no seu limite? Ok. Você agora vai ensinar na internet como outras cabeleireiras também chegaram ao seu limite, também lotarem a agenda. Porque isso é escalável. Aí você pode ter um treinamento online, por exemplo, que vai ser vendido, né, sem você precisar estar ali o tempo inteiro e você vai estar faturando dessa forma. Então, ser remunerado conforme os resultados e essa questão aqui do tempo, né, é uma coisa que influencia bastante também, tá? Agora, por que muitas pessoas não gostam, né, dessa questão de ser recompensado pelos resultados? Ó? A resistência que as pessoas costumam ter à ideia de receber por seus resultados decorre muitas vezes apenas do medo de romper com o velho condicionamento. Pela minha experiência, vejo que a maioria daqueles que estão empacados num emprego estável tem uma programação passada que lhe diz que essa é a maneira normal de ser remunerado por seu trabalho. Os pais não podem ser responsabilizados por isso. E aí diz, né? Tá entre parênteses aqui. Se você for uma boa vítima, acho que até colocará a culpa neles. Em geral, eles tendem a ser abertamente protetores. Portanto, no seu modo de entender, é natural querer que os filhos tenham uma existência segura em termos financeiros. Como você já deve ter percebido, qualquer trabalho que não proporcione um contra-cheque estável geralmente produz aquela terrível reação por parte deles, que é: quando é que você vai arranjar um emprego de verdade? Ele diz, né? Quando os meus pais me faziam essa pergunta, felizmente a minha resposta era: se Deus quiser, nunca. A minha mãe ficava arrasada, mas meu pai dizia: é isso mesmo, você jamais ficará rico trabalhando para outra pessoa em troca de salário. Se é para ter um emprego, faça questão de que lhe paguem em porcentagem. Ou então, o melhor é trabalhar por conta própria. E aí ele diz: eu também o aconselho a adotar esse esquema. Escolha aí a coisa mais prática possível aqui, olha. Escolha entre abrir o seu próprio negócio, trabalhar por comissão ou receber uma porcentagem da receita dos lucros ou das ações da empresa. Qualquer que seja a sua decisão, assegure-se de criar uma situação que lhe permita ganhar com base nos seus resultados. Então, algo bem prático aqui. Agora, o seguinte, é óbvio que, assim, olha, quando se diz aqui
montar o seu próprio negócio, beleza, você vai ser recompensado pelos seus resultados. Agora, se você trabalha em uma empresa, não adianta também você querer chegar lá e falar assim, ó, eu quero ser recompensado pelos meus resultados e tal, se você é uma pessoa que não gera resultado. Não adianta, né? Você, aqui tem toda uma questão de competência sua, né? Você tem que ser uma pessoa que claramente gera resultados. Aí sim você pode falar, olha, eu quero ser recompensado pelos meus resultados. Ontem mesmo, eu estava conversando com meu pai e ele foi, durante praticamente toda a minha vida, que eu me lembre, ele era gerente de supermercados, né? Ele saiu tem cerca de 1 ano, mais ou menos, aposentou e saiu e tal. E ele falou de ele montou um sistema de atacado, né, lá no supermercado que ele trabalhava. Só vendia no varejo, ou seja, para pessoas normais, pessoas, né, físicas, e ele montou um sistema de atacado, ou seja, para vender para pequenos comerciantes. E ele falou, olha, que no 3º mês, esse modelo só de atacado saiu do 0 a 300 mil reais em vendas, em 3 meses. Né? E aí a gente estava conversando, ele falando, pô, eu não recebi nada por isso. Aí eu estava conversando com ele, ó. Aí foi um problema seu de não conseguir se vender, porque o resultado era muito óbvio, né? Não existia uma coisa, ele criou uma coisa que gerou um resultado expressivo. É mais do que justo ser recompensado por isso, né? Se não fosse, não existiria. Então, quando você trabalha em uma empresa, né, e quer uma remuneração variável, você precisa fazer por onde? Obviamente. Parte final. No fim das contas, a única maneira de você ganhar o que realmente merece é receber com base nos seus resultados. Não custa lembrar o que meu pai me dizia: você jamais ficará rico trabalhando para outra pessoa em troca de um salário. Se é para ter um emprego, faça questão que lhe paguem em porcentagem ou trabalho por conta própria. Qual que é a declaração que ele sugere aqui para colocar esse pensamento na mente, né? Prefiro ser remunerado com base nos meus resultados. Eu tenho uma mente milionária. E ele sugere aqui 2 ações, né? Ações da mente milionária. Ação 1. Se atualmente você trabalha por um salário mensal, crie e depois proponha ao seu empregador um plano de remuneração que lhe permita receber, ao menos parcialmente, com base nos seus resultados pessoais, bem como nos resultados da empresa. Caso você tenha um negócio próprio, estabeleça um plano de remuneração que permita aos seus colaboradores e fornecedores receberem basicamente pelos resultados que produzem e pelos resultados da sua empresa. 2. Se você está empregado e não ganha o que merece com base nos resultados que alcança, pense em abrir um negócio próprio, ainda que em tempo parcial. Uma opção é oferecer serviços independentes de consultoria à empresa para a qual trabalha, mas agora recebendo por desempenho e resultados e não apenas pelo seu tempo. Então, 2 ações bem práticas aí para serem tomadas relacionadas a isso. Então, só para reforçar, as pessoas ricas preferem ser remuneradas por seus resultados. As pessoas de mentalidade pobre preferem ser remuneradas pelo tempo que despendem. Beleza? Essa foi a nossa conversa de hoje. Aqui abaixo tem 2 links. Como você reprograma, né, a sua mente para prosperar de forma mais simples, fácil e rápida. Tem uma reprogramação mental aqui, primeiro link. E o segundo link, o Mensageiro Próspero, como você pode fazer uma renda extra ou até principal, recomendando, né, compartilhando com outros esse tipo de conhecimento aqui, esse tipo de vídeo que você está tendo acesso aqui. Beleza? É isso, abraço. Amanhã estamos de volta às 2 da tarde. Tchau, tchau.